Pra que tem do 30 pra baixo? Peraí, Ninguém sobrevive ali. É um mês em cada cela você fica. mas algumas pessoas arrumaram, mesmo nos andares onde não chegava comida, elas arrumaram jeito de sobreviver. Ia comendo o outro ali. Então, por exemplo, tinha aquele cara lá. Uhum. Então, a ideia é explorar isso aí, né? Achei uma proposta interessante, mas... Foi legal, assim, né? O conceito é muito louco mesmo. Então, eu acho que é uma lição social, mas ninguém aprende no final das contas, porque quem precisa dessa lição social, ela não vai refletir sobre isso, ela não vai nem assistir. Então, eu lembro, por exemplo, isso aliás, é usado bastante, o caso de ônibus com entrada USB. Pô, ajuda pra caramba, né? Isso é uma coisa até antiga, ônibus lá com entrada USB. Então você chegou lá, seu celular tá descarregado, pô, você bota lá, poder carregar enquanto você tá viajando. Aí todo desgraçado vai lá, mete um chiclete. Talvez por ele não ter celular. Então ele fala, eu não tenho celular, então eu não preciso desse serviço, dane-se quem precisa, eu vou destruir, porque não serve a mim. Só que outras pessoas estão pensando a mesma coisa porque serve a ele. Então, Exato. isso é uma coisa que me incomoda muito no Brasil. O brasileiro, ele tem um perfil muito destrutivo. Entendeu? Ele gosta de destruir as coisas, ele tem prazer de destruir as coisas, né? E ele não percebe que tudo que se destrói, você tem um custo social. Aliás, a gente não percebe isso em várias coisas, né? Que coisas que você faz, você tem um custo social. Você vê, hoje tá proliferando, por exemplo, a quantidade de mulheres que faz OnlyFans. Então ela não percebe que toda vez que ela tá fazendo um conteúdo como esse, tá sendo gerado um boleto. Que não necessariamente ela vai pagar, mas talvez o filho dela vai pagar, se ela for casar amanhã dela, o marido dela vai pagar. Imagina na nossa época, nós aqui que pegamos não existia nem a palavra bullying na nossa época. Não. Nem a palavra bullying. Imagina se na nossa época a gente tivesse uma mãe que fizesse conteúdo pelado aí pra todo mundo ver e vendesse foto pelado. Imagina a nossa vida, que inferno que seria. Né? Então as pessoas elas não percebem que cada ação má que você faz, ou ruim, ou não adequada, impensada, ela gera um boletinho, que talvez não seja você que pague, mas alguém vai pagar. Né? E a sociedade como um todo, ela vai ficando cara. Porque quando você tem imagina a vida de um garoto, que ele não tem um pai para passar ensinamentos, né, para estruturar ele tem uma mãe que vende conteúdo. A chance dessa criança se tornar um adulto útil para a sociedade é absurdamente menor. Tem um monte de estudos mostrando isso. Só o fato de uma criança não ter o pai, tá? A criança ela tem que ser criada por pai e mãe. Quando você fala isso, mães solteiras, via de regra, ficam revoltadas, porque acha que você tá falando mal delas. Não. Se você é mãe solteira e cria seu filho bem, e hoje você tem um filho adulto, e o seu filho, ele é honesto, ele é trabalhador, essa mãe é uma heroína. Claro. Essa mãe é uma heroína, porque isso é um trabalho para dois que ela fez sozinha. Sim. Mas o problema é que muitas mulheres não conseguem fazer isso. O pai abandona. Ela também não cria direito. Você ter uma presença masculina é importante, tanto pro menino quanto pra menina. Você vê pessoas que alcançam em qualquer área a grandeza. Elas têm referência. É bem legal assistir. Tem um documentário aí que saiu sobre a Nike, que é interessante. Documentário bom mesmo é o Last Dance. É o arremesso final que conta a história dos anos de glória do Chicago Bulls. Esse todo mundo tinha que assistir. Esse documentário é excelente. Mas tem um que saiu da Nike. Um documentário que saiu da Nike. E aí, da Nike, você vê porque também, fora o talento que o cara tem, o cara já nasceu com o biotipo pra isso, o cara tem uma predisposição genética pra aquilo, o cara treinou pra caramba. Se o pessoal acordasse às 6 da manhã pra treinar, ele acordava às 5. Você vê que tem um monte de motivo, mas você vê que tem um pai e uma mãe por trás. Quando você vê o pai e a mãe, você entende quem ele é. Saiu um vídeo há pouco tempo... pelo menos eu vi há pouco tempo, mas parece que ele é relativamente recente, que é o Shaquille O'Neal, contando quando ele foi, acho que pra final. Cara, você viu essa história? Vi, muito você foda. Não. De frustrado, né? Tipo assim, depressão, não aguenta pressão. Isso, parece que foi na final dos playoffs, e ele jogou mal. Ele jogou mal pra caramba. E aí o pai dele ligou pra ele, o que aconteceu? Eu falei, pai, é muita pressão e não sei o que e tal. E falou um monte, ele falou pro pai dele, né? Foi muita pressão, fiquei nervoso, não sei o quê. E o pai dele falou assim, o Shaquille O'Neal contando. Falou, o pai dele falou, então você vem pra cá amanhã. Aí o Shaquille O'Neal foi na casa do pai dele, jantou lá, tal, não sei o quê, dormiu lá. Aí o pai dele, 5 horas da manhã, acordou ele. 5 horas da manhã, acordou ele e falou, vai pro carro. E aí o pai dele entrou no carro e falou com o pai dele quieto. Ele contando, falou assim, meu pai, se ele não fala, você também não fala. Ele fala assim, meu pai, se ele falar, você fala.
Se ele não falar, você não fala. E ele falou que eles andaram lá uns 30 minutos, 30 quilômetros lá Mas quieto. já mostra a educação que ele teve, assim, não é, Ele tem uma referência. O começo já é isso. Ele tem uma referência. Ele mostra que ele tem uma referência. E aí ele fala que o pai dele para numa ponte e ele mostra assim debaixo da ponte, aí tem uma família que mora lá, num tipo de uma essas barracas de camping, uma coisa assim, e o cara tá lá pegando água, lavando a roupa e não sei o quê. Aí ele fala, tá vendo esse cara que já tá cedo trabalhando pra esposa, pros filhos dele? Esse cara nem sabe se ele vai ter comida hoje pros filhos dele. Esse cara tá sob pressão. E ele olha pro filho e fala, e o Shaquille O'Neal, ele tem quase 2,20 m. E ele fala pro filho assim, fala assim, você não sabe o que é pressão. Você não sabe o que é pressão. E eu não quero nunca mais ouvir você falando que você sofreu pressão, que você não sabe o que é pressão. Entendeu? Então, você ter uma referência... Sabe onde você vê isso pra caramba? E é por isso que o Chris lá... Como é que ele chamou? Esqueci o sobrenome dele. Do Todo Mundo Odeia o Chris. O gigante Chris lá. Rock. Uhum. O Chris Rock. Aí, eu nunca assisti. Tô assistindo agora. Assisti a primeira temporada. Tô assistindo a segunda. E aí você vê que por que o Chris Rock é quem ele é. Porque ele teve pai e mãe. E os dois eram rígidos com ele. Uhum. Não é você faz o que você quiser. Hoje todo mundo, você vê as crianças, são reizinhos. O pai e a mãe não faz nada. Terceiriza. Isso, hoje, ainda mais que hoje, todo mundo é autista. Não sei o que tá acontecendo. Que todo mundo hoje é autista. Ah, meu filho é autista, meu filho é autista. Hoje você tem... Não sei o que tá acontecendo. Tem que estar sendo estudado isso aí, porque que todo mundo agora é autista. Entendeu? Então, o pai, ele tem uma desculpa, sempre. E o pai, o filho faz uma coisa errada, o pai vai lá defender. Se eu fizesse uma coisa errada, o meu pai era o meu primeiro a me bater. Ele nem queria saber se eu tava certo ou se eu tava errado. Entendeu? Eu já ia ser ameaçado. Entendeu? Então, hoje não. Hoje, toda criança é um reizinho em casa, mesmo quando tem pai e mãe, os pais e mães... Eles não são referências. E tá acontecendo coisas hoje... Eu sei, eu sou professor universitário, eu tô no mercado de trabalho e tal. Gente hoje tá indo pra entrevista de emprego levando a mãe. Levando o pai, levando a mãe na entrevista de emprego. Que loucura, né, cara? Assim, umas coisas... Então a pessoa não tem independência nenhuma. E todos são. Você pegar essa molecada, um monte que é... Não, porque eu sou antifascista, eu luto contra isso, eu tô não sei o que. Você não consegue numa entrevista de emprego sozinho. Você não tem autonomia pra ir numa entrevista de emprego sozinho. Quem dirá resolver um problema do mundo. Você contrataria alguém lá na metalurgia lá? Chegou com o pai e a mãe, já provavelmente não. Já a pessoa já não mostra autonomia nenhuma, né? Claro. Você já geram... Claro, às vezes a pessoa pode demonstrar diversas outras habilidades, né? Mas as pessoas hoje estão com muitos problemas emocionais. Então isso está gerando muito problema no mercado de trabalho. Por mais que elas desenvolvam habilidades, porque às vezes você tem filhos de pessoas ricas que estão em escolas muito boas e desenvolvem muitas habilidades. Só que as pessoas, elas são contratadas por suas habilidades, mas são demitidas pelos seus comportamentos. Uhum. Então aí você gera um problema muito grande, que aliás é por isso que você tem tanto problema no funcionalismo público. Porque funcionalismo... Tem uma coisa que as pessoas ainda não se tocaram, né? Que é a quantidade de psicopatas que existe na sociedade. Você tem muitos psicopatas na sociedade. Se 1% da sociedade for psicopata, eu não sei quanto que é. É verdade. Mas você tem um mundo com 8 bilhões de pessoas, você tem 1% das pessoas são psicopatas, 80 milhões de pessoas no mundo. É psicopata pra caramba. Eu não sei. Eu acho que se duvidar é mais do que isso. É que... Quanto? 1 e 3%. Sim. Quer dizer, entre 80 e 240 milhões é mais do que a população do Brasil, de potencial, mais do que a população inteira do Brasil de psicopata que a gente tem no mundo. O psicopata, não necessariamente ele vai matar alguém. A gente acha que o psicopata é isso, é o cara que vai matar alguém. Só que o cara vai ter um monte de problemas sociais, o cara às vezes até se diverte criando problemas na empresa, com as pessoas. Todo mundo conhece um psicopata em reunião de condomínio. É o cara que ele tá lá só pra causar confusão, né? Só pra causar problemas. E aí o que acontece? Esse perfil de pessoa, ele tem muita dificuldade de entrar na iniciativa privada. Ele até entra, mas não fica. Pra onde que esse cara vai? Ele presta um concurso público. Então, uma coisa que precisava ser estudado. Qual é o percentual de psicopatas na iniciativa privada? Qual é o percentual de psicopatas no serviço público? A gente sabe? Em Brasília.
Né? Você nem existe esse presta um número. Tem concurso, é. psicopata no Congresso. E é uma coisa curiosa, porque é o seguinte, a gente zoa, ainda mais a gente que é da área de exatas e o pessoal da área biológicas também, zoa muito o pessoal de humanas. E o pessoal até brinca comigo, fala, mas você não respeita muito as áreas de humanas. Eu falo, eu respeito pra caramba, são extremamente importantes. Via de regra, eu não respeito o profissional de humanas, mas as áreas eu respeito. E você tem um monte de estudos, por exemplo... São mais difíceis, né? Você concorda com isso? Concordo, Humanas plenamente. é muito plenamente, mais difícil muito que mais exatas, difícil. né? Mas é, sem dúvida. São Só várias variáveis ali, Só que aí né? eu boto lá as pessoas menos capacitadas pra trabalhar com as coisas mais difíceis. Isso é um problema. E aí você tem um monte de estudos idiotas. Você tem doutorado, por exemplo, tem um cara lá que ele fez um doutorado, o doutorado dele era as relações sexuais que ele tinha em banheiro de balada. Quer dizer, o cara é doutor em dar a bunda. Ele é exatamente isso. O cara é doutor em dar a bunda. É uma coisa que precisa ser revisto, tá? E eu tô terminando meu doutorado agora. Eu tenho até abril para depositar. É uma coisa que precisa ser revisto. Por quê? Porque eu vou fazer um doutorado na área de exatas, é uma coisa difícil pra caramba. Porque eu tenho que fazer um monte de ensaios, eu tenho que ter um monte de resultados, eu preciso achar um equipamento. Eu ainda tenho sorte, porque o Mackenzie é uma das universidades mais bem equipadas que tem nesse país. Então eu tenho um microscópio eletrônico de varredura, eu tenho, assim, tudo que você imaginar pra você. Eu tenho forno elétrico a ar. Ontem eu tava dando aula, ontem não, essa semana eu dei aula, até falei aqui. Eu dei aula de forno, acabei de falar, pra ver que eu não tô mentindo. Eu dei aula de fornos pros meus alunos, eu tava falando dos fornos elétricos. Aí eu falei assim, ó, a gente vai ver aqui o forno elétrico a arco, a gente vai ver o forno de indução, a gente vai ver o forno de resistência, forno tipo mufla. Todos esses tem lá no nosso laboratório. Todos têm. Entendeu? Então eu ainda tenho sorte. E mesmo assim, teve equipamento que eu tive que ir atrás de empresa. Que é equipamento muito específico. Tinha um até que, na verdade, a gente tinha no Mackenzie. Mas é que tem uma empresa que é especialista nisso e o equipamento deles era o top. E aí eu fui lá atrás desse equipamento lá dos caras. Então, é muito difícil fazer um doutorado na área de... Mas é engraçado, eu vejo muita gente entrando na área de humanas, assim, tipo, nossa, eu queria engenharia,